Olá, eu tava dando uma olhada agora, mexendo nas minhas redes sociais, e tava vendo que muitos, até alguns são irmãos de verdade, dá para perceber nitidamente, mas todo o tempo ainda estão encharcados muitos com o fermento das denominações. A gente vê muito caso, tem muitos irmãos verdadeiros que até alguns eu conheci pelas redes sociais, que são batistas e o tempo todo, em vez de defender o Senhor Jesus que morreu por eles na cruz, eles defendem a denominação batista. E assim, do mesmo jeito, a gente vê assembleianos, presbiterianos, e todos eles defendem, primeiramente, antes de Cristo, eles defendem aquele sistema denominacional onde eles estão todo tempo. Eles que a igreja batista é a primeira, e você pode ver que tá lá o João Batista, mas eles não entendem que João Batista, aquilo ali, primeiro, foi um batismo judaico, não foi um batismo cristão. O Senhor Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Então, depois da crucificação de Jesus, em Atos, a gente começa a ver o batismo cristão. O primeiro batismo cristão que teve, ainda por cima, foi somente judeus. E a gente vê que Pedro chama eles para poder o quê? Se arrependerem, porque eles tinham crucificado o Filho de Deus. Os gentis não. Nós, gentis, não recebemos o primeiro mandamento, que é o que? O Antigo Mandamento, o Antigo Testamento, aliás. A gente não era participante dessa promessa, das promessas que Deus fez. Deus deu os oráculos, os mandamentos, todos para quem? Para os judeus. E eles falharam miseravelmente. Assim como também se tivesse dado para nós teríamos falhado. Porquanto a gente consegue ver pelo Evangelho que não há distinção, não há diferença. Ou seja, todos nós somos pecadores e não estamos destituídos da glória de Deus. Mas, nesse caso, temos que entender que aquele batismo de João era um batismo judaico, o qual já era um costume dos judeus de ter processo de purificação do corpo por meio da água. Então, a gente consegue ver nitidamente isso. Quando a gente se atenta às passagens da Bíblia, começa a ler a Bíblia, a palavra de Deus. E, em todo caso, a gente vê que quando os discípulos de João perguntam sobre Jesus Cristo, ele fala assim, o Jesus também está batizando mais que você, João. E ele fala, importa que eu diminua e que ele apareça, ele cresça. E quem é que ele cria? Quem é que tem que crescer? Jesus Cristo. Automaticamente, quando a gente está num meio denominacional e a gente começa a exaltar o nosso sistema denominacional, automaticamente a gente está diminuindo o Senhor que se entregou por a gente. Paulo fala, dizendo: eu sou de Paulo, eu de Apolo, porventura está Cristo dividido entre vós? Em todo tempo, nós conseguimos entender que não deve ter divisões entre a cristandade. Ou seja, em nenhum momento a gente vai encontrar uma igreja com algum nome, igreja batista, igreja presbiteriana, na palavra de Deus. Pelo contrário, a gente vai encontrar lá, são os nomes são locais, das regiões, são nomes geográficos. Ou seja, não são denominações, como muitos acham, repartições. O apóstolo Paulo fala para sermos concordes em tudo, no falar, no andar. Ou seja, se eu penso de um jeito e meu irmão pensa de outro, não, a gente tem que entrar no consenso. Então, qual é o consenso? O consenso é a palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que ele pensa. É o que está na palavra. A maioria das denominações por aí afora, a gente vê que todas elas, não vou falar todas, mas a maioria
cobra dízimo. E a gente sabe, consegue ver pela própria palavra de Deus que no Novo Testamento não tem dízimo. Não adianta vir falar, mas o Senhor pagou imposto outra coisa. E o Senhor Jesus era judeu. E ali ele estava vivo e estava cumprindo a lei como qualquer outro judeu. Então, não adianta vir pegar passagens que estavam que estão no Novo Testamento ali, nos evangelhos, e falar que são palavras para serem cumpridas, que tem que dar dízimo. Não. Entenda que o dízimo era somente entregue no templo, na casa do tesouro. Nem templo mais existe, só em um lugar, que é em Israel. E era somente um levita da tribo de Levi que cuidava dessas coisas, que era responsável pelo sacerdócio. Então, qualquer coisa fora disso não tem cabimento. A igreja é fora do arraiá. Como está escrito, Cristo foi crucificado fora do arraiá. Assim também devemos sair fora do arraiá. Ou seja, fora do sistema denominacional, fora do sistema religioso. O sistema religioso só vai corromper o caráter do processo da palavra de Deus. A palavra de Deus fala o quê? Para ter um homem à frente controlando a direção do culto? Não. A palavra de Deus fala que todos podeis profetizar, um após o outro. E todos, e os demais julguem. E quando for ministração da palavra, pode até três pessoas podem. Falem um após o outro. 1, 2, quando não muito, 3. E assim nós conseguimos entender que a palavra de Deus, ela veio para todos. Nós encontramos cargos como de pastor, disso. Não, a gente encontra pessoas com dons. Dom de pastorear, dom de mestre para poder ensinar as pessoas, para poder trazer ensinamento da palavra de Deus. E não para poder falar, tem que fazer do meu jeito assim. Não, é fazer do jeito que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus ensina a igreja não ensina nada, a igreja aprende. E muitos não conseguem entender isso, ver isso. E toda vez que um homem se coloca debaixo de um jugo de outro homem, ele está se deixando fazer escravo desse homem. Como assim? Se é onde você tem que congregar, tem que fazer desse jeito, não pode... tem que ter barba assim ou não pode ter barba, o corte do cabelo é tal, a roupa tem que ser tal, tem que estar com essa roupa, se não tiver com essa roupa não pode levantar, não pode falar. É regra de homens, preceitos de homens, como a palavra de Deus mesmo fala. E tudo isso é preceito de homens e não podemos nos deixar escravizar por quem? Por homens, como a palavra de Deus fala. E a mulher esteja calada nas igrejas. E muitos dão cargos às mulheres para poderem falar, para cargo de pastoras, que não existe em lugar nenhum na Bíblia. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14, a mulher esteja calada nas igrejas. Então, esteja calada. Pronto. Não, mas isso é coisa da... Essas coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E a mulher deve trazer a cabeça velada. A mulher deve usar o véu, porquanto é uma ordenança de Deus. A gente pode entender o seguinte... muitos falam, principalmente o pessoal da Batista... Eu tenho alguns amigos que são batistas, tentando falar com eles. Não, isso era antigamente, que as mulheres tinham que raspar o cabelo. E aí, por causa disso, elas tinham que cobrir a cabeça. Mas quando a gente realmente quer entender a Bíblia, a gente entende a Bíblia pela própria Bíblia, pela própria palavra de Deus. E a palavra de Deus fala o quê? Que a mulher deve trazer a cabeça velada ou coberta por causa para demonstrar poderio por causa dos anjos. E está escrito. Então, os anjos não têm moda, não têm época, não têm costumes. Os anjos são os mesmos que foram criados desde o princípio e até hoje, até o fim, eles vão ser os mesmos anjos.
anjos não se reproduzem entre si, anjos não têm anjos novos, eles não têm costumes, eles não mudam o jeito de ser. Anjos, são seres celestiais, seres espirituais. Então, temos que entender que o Senhor pega e fala bem claro, a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo falou, mas é a palavra do Senhor, porquanto temos o filtro do Espírito Santo. Tudo que chega até nós Deus permitiu por intermédio do filtro do seu Espírito, que purifica e traz tudo que vamos precisar. Nós vemos em 1 Corinto que 1 Corinto não é 1 Corinto. Teve já outra carta antes, ou talvez outras. Mas em todo momento, o Espírito Santo permitiu que só viesse até a nós qual? 1 Corinto. Só a carta de Corinto. Aquela primeira. Então nós temos que entender essas coisas. Entender que a palavra de Deus é justificada pela própria palavra de Deus. Não tem outro jeito de poder justificar a palavra de Deus. Vou interpretar a palavra de Deus por um livro tal. Não vai conseguir, porquanto a palavra de Deus se interpreta pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz, e a gente vê as coisas dentro da palavra de Deus. Quando a gente entende, a gente lê o livro, a passagem está no livro de Judas, fala bem claro, porque os tais que causam divisões são sem espírito. Então, todo aquele que cria uma divisão, a palavra de Deus já diz, é sem espírito. E muitos que têm o espírito, que são servos de Deus verdadeiramente, estão muitas vezes sendo enganados, caindo no laço de Satanás, estando congregados ao nome de Jesus? Não, somente não. Congregados ao nome de alguma outra bandeira. A única bandeira que um cristão deve carregar é Jesus Cristo, é o nome dele. É somente Cristo. Cristo morreu por nós. Cristo que ressuscitou. Cristo, nós somos batizados em nome de quem? De Cristo. Eu não sou batizado em nome de Batista. Eu não sou batizado em nome de Presbiteriana. Eu não sou batizado em nome de Deus é amor. Isso Paulo está falando. E todavia nós vemos que a igreja não batiza ninguém. A igreja me mostra na passagem da Bíblia uma igreja batizando alguém. Ninguém. Quem batiza são irmãos. A pessoa, ele falou o evangelho para a pessoa. Ela creu, ele batiza. E ponto. É isso o evangelho. Foi falado o evangelho. Creu, é batizado. Não, mas tem que fazer curso para se batizar. Mentira, não tem. Se fosse assim, Filipe não poderia ter batizado o eunuco. Se fosse assim, aqueles homens de Atos 2 não poderiam ter sido batizados. Se fosse assim, aqueles homens que estavam lá do Centurião Cornélio, em Atos 10, não poderiam ter sido batizados. E todavia nós só encontramos o homem dificultando, o homem colocando empecilhos para o evangelho de Deus. O evangelho de Deus é simplicidade de palavras, como dizia o apóstolo Paulo. Porquanto ele não pregava nada com persuasão de palavras, nada com dificuldade de falar, nada com, tem que fazer assim, coisas bonitas. Não, o evangelho é esse. Cristo morreu pelos nossos pecados, derramou o seu sangue para limpar os nossos pecados, para nos remir, ressuscitou ao terceiro dia, como está escrito nas Escrituras. Leia essa passagem que está onde? Lá em 1 Coríntios 15, que ele dando aquela injeção, a injeção de reforço que a criança toma, ele estava aplicando ali naqueles irmãos. Por quê? Eles estavam fraquejando. A gente também vê, muitas das vezes, Paulo tendo que admoestar que em Gálatas, a igreja que estava em Gálatas, entenda que a igreja que estava em Gálatas, a assembleia que estava em Gálatas, é o quê? Conhecido pela ração, pela localização geográfica da Galácia. A gente vê que tinha mais de uma igreja em Gálatas. Então, todo o tempo, a gente pode concluir que a assembleia que estava em Gálatas, eles estavam decaindo do evangelho
para outro evangelho. E o apóstolo fala, o qual não é outro, mas tem alguns que tentam perverter o evangelho de Cristo. O que é perverter o evangelho de Cristo? É acrescentar obras à cruz de Cristo. É quando alguém fala que só crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, não salva. Ah, não, tem que ter obra. Isso é anátema, como o apóstolo Paulo fala. Isso é maldito. Isso é o quê? A pessoa que fala isso é uma pessoa maldita, amaldiçoada, porquanto ela está querendo imputar obras à cruz de Cristo. As obras, como diz lá, como está escrito em Efésios 2, no versículo 10, fala o quê? No versículo 8, fala que pela graça somos salvos por meio da fé. E essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. A gente pode ver bem claro que a fé não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, até o crer não depende de nós. É se Deus nos der a Jesus, como está escrito em João 6. Então, todo que vai a Jesus só se Deus der. E automaticamente, quando a gente entende isso, que não vem das obras, como está escrito no versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se engrandeça. Porquanto, se eu falar que eu fui salvo por Jesus Cristo, mas se eu fizer tal coisa e tal coisa, eu posso perder minha salvação, então eu não perdi, eu fui salvo porque eu fiz tal coisa. Eu fiz. É glória para o homem. Eu fiz. Não, você não fez nada. O homem não pode fazer nada. Ou seja, toda a salvação é obra somente divina. Deus salva quem Ele quer. A si mesmo capacitou o Filho para Ele salvar a quem Ele quer. Ele dá a vida a quem quer. Ele salva quem Ele quer. Ou seja, todos nós recebemos a oportunidade. Ninguém vai poder falar assim, mas eu não recebi a oportunidade de ser salvo. Recebeu. A palavra da fé está escrita. Quem lê, quem ouvir e crer, é porque o Senhor capacitou. Todavia, alguém olha e lê e fala, está escrito. Mas eu não vou crer não, muito fácil. A pessoa não quis crer. Não recebeu o amor da verdade para se salvar, como está escrito na palavra de Deus. E esses receberão depois o quê? A operação do erro, para que creiam na mentira. E o que é crer na mentira? É o que esses homens falam, que tem que fazer, que tem que fazer, que tem que fazer. Tu não tem que fazer nada a não ser crer em Jesus Cristo como sendo seu único e suficiente Salvador. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, já passou da morte para a vida. Não entre em condenação ou não entre em juízo. Entenda assim. E todavia, quando nós encontramos homens colocando obstáculos, colocando dificuldades para um irmão, falando que tem que fazer isso, tem que se congregar aqui, tem que se congregar desse jeito, olha, só aqui dá salvação. Só a salvação está em Cristo. Quem professa Cristo, quem realmente tem Cristo no seu coração, esse é salvo. Já está salvo. Agora, se ele quer congregar direito, como realmente deve congregar, leia a palavra de Deus. Leia as cartas, as epístolas. Pergunte ao Senhor, aonde eu devo me congregar? Porque a palavra de Deus fala que é ao nome do Senhor, sem carregar nenhum escudo a mais, qualquer outra coisa que você tenta carregar, você vai lutar e você tem uma espada, que é a palavra de Deus, ela vai te cair muito bem, na outra mão você tem um escudo. Mas se você tentar segurar duas espadas na mesma mão, você não vai conseguir lutar. Porquanto a sua mão não vai ter firmeza para carregar duas espadas, você não vai ter destreza para atacar e para se defender. Imagina você com dois escudos em um braço, um basta. Uma palavra basta. Entenda isso, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. É somente isso. Um cristão, ele deve obedecer a palavra de Deus. Ele deve acatar a palavra de Deus. Se ele anda conforme a palavra de Deus, boa coisa faz, porquanto ele alegra aquele
que elegeu ele. Um homem se é convocado para a guerra e se embaraça com coisas dessa vida, ele não vai agradar a Deus, que alistou ele para essa luta. Assim também diz a palavra de Deus. Então, quando vamos guerrear, vamos combater nesse mundo, que é falar da palavra de Deus, isso é o guerrear do cristão, é falar do amor de Deus, falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Automaticamente, essa é a pregação de um cristão. Um cristão deve somente pregar isso e batizar. A pessoa creu, vai lá e batiza a pessoa. Acabou. Ah, não, tem que fazer curso, tem diploma para ganhar. Tudo mentira. Isso é anátema, é maldição. A palavra de Deus, você não encontra nada disso. Nós devemos obedecer somente à palavra de Deus, o que está escrito. Tentamos, todavia, tentar ver o que está escrito dentro da palavra de Deus e obedecer. Entende? Eu espero que isso venha a ser para ajuda de irmãos realmente verdadeiros que querem servir a Deus. E não de quem quer. E outra, não ache, tudo bem, agora eu vou começar a congregar assim e vou reunir um pessoal tal. Não, você vai estar fazendo uma outra denominação. Observe, é para sair fora das denominações e não começar uma nova. Entende? Aos poucos o Senhor vai te dar entendimento se realmente você tenha vontade de entender as coisas de Deus, vai entender, porque o Senhor revela as suas preciosidades àqueles que são filhos, que obedecem a Ele em tudo. Entendeu? Porquanto, quando alguém quer descobrir uma coisa só por curiosidade, Deus não revela ela. Se ele quer descobrir uma coisa para poder obedecer, aí sim, o Senhor revela a ele tudo e muito mais. Fiquem com Deus. Amém.